É uma grande satisfação recebê-los todos aqui hoje na sede da nossa Congregação Israelita Paulista, a CIP, para mais um encontro promovido pela Fraternidade Cristã Judaica. A fraternidade nasceu de uma convicção muito simples, mas extremamente importante. Cristãos e judeus têm muito mais razões para construir pontes do que para levantar muros. Nosso trabalho, ou o trabalho da fraternidade, é promover o diálogo, o conhecimento e a aproximação entre as comunidades, combatendo o preconceito, o antissemitismo, a intolerância e todas as formas de discriminação. Vivemos um momento em que o diálogo se torna cada vez mais necessário e acreditamos claramente que o diálogo não significa abrir mão de nossas identidades ou de nossas convicções. Ao contrário, significa conhecer, respeitar e valorizar o outro justamente na sua diferença. A fraternidade procura transformar esse princípio em ações concretas, aproximando lideranças cristãs e judaicas, promovendo encontros, debates e homenagens a pessoas que, através de suas trajetórias, contribuem para uma sociedade mais democrática, tolerante e humana. E é dentro desse espírito que estamos hoje aqui para homenagear a nossa querida professora Maria Luísa Tucci Carneiro, reconhecendo a sua importância na contribuição para a preservação da memória e para o conhecimento da história. Novamente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, e especialmente a CIP, por nos anfitriar esta noite. Que esse encontro seja mais uma oportunidade de fortalecer aquilo que acreditamos, que o respeito, o diálogo e a fraternidade são caminhos fundamentais para construirmos juntos um mundo bem melhor. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Eu vou compor a mesa. Eu gostaria de convidar Ricardo Schlesinger, por favor, um dos organizadores dessa bonita tarde. A irmã Cristiane, por favor, para compor a mesa. Um amigo de longa data, representando hoje Dom Rodolfo, o presidente do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso pela CNBB, também representando Dom Odilo Pedro Scherer, nosso cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, meu irmão Padre Bison, Cônego Bison, da Casa da Reconciliação, por favor. A quem eu chamo de Papa, né? O nosso Papa Bison. Também o meu professor, querido amigo Raul Maier, ou Meyer. E o nosso rabino Natan, o rabino da Congregação Israelita Paulista, Natan Freller, por favor. Para darmos início a essa bonita tarde, eu tenho a honra de convidar o nosso violonista Cláudio Weitmann para uma música e a sua apresentação. Por favor.
Antes de começarmos a parte formal, obviamente, eu queria chamar com uma deferência especial para compor a mesa a nossa homenageada, professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro. E saudar também a presença do nosso sempre ministro, professor Celso Laffer, que está aqui conosco, que abrilhanta essa tarde. Eu convido para fazer uso da sua palavra, Ricardo Schlesinger, por favor. Boa tarde. Com muito orgulho e alegria, abro o programa da entrega do Prêmio Fraternidade 2026. Essa outorga é entregue a cada 2 anos. A homenageada desse evento será a professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro. Ela receberá o prêmio das mãos do Sr. Raul Maier, que foi homenageado na edição passada. Esse prêmio é concedido às pessoas que se destacaram no diálogo interreligioso. Parabéns ao trabalho realizado durante todos esses anos. Agradeço às pessoas que se dedicaram para essa cerimônia se realizasse. Em particular, a diretoria da Congregação Israelita Paulista, que cedeu o espaço para a realização desse evento. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Irmã Cristiane dos Santos, por favor, a palavra é sua. É uma grande alegria ter cada um de vocês aqui nesta tarde, que se encaminha para uma noite. Antes de qualquer palavra que eu venha a dizer sobre este prêmio Fraternidade, eu gostaria de antemão agradecer ao Ricardo Birkenstadt, ao Razan Pipo Gritz, ao professor e maestro Cláudio Weitzmann, ao técnico Natan, que é daqui da CIP, e ao Marco Silva, que também trabalha conosco na Fraternidade e membro. Bem, eu vou falar sobre a ideia de premiar quem se dedica a causas nobres e muito importantes. A escolha sobre quem será que merece a homenagem e o prêmio das Pombas da Paz, que em breve vocês verão. Este ano, pela primeira vez, uma mulher. Importância da troca a cada escolha de uma pessoa de religião diferente neste trabalho interreligioso. O dia que devíamos dar resposta de nomes, o nome da Maria Luísa Tucci Carneiro, lançado por um dos membros da fraternidade, imediatamente foi aceito, porque quem já conhecia o seu trabalho se encarregou de informar o grupo, que nós somos 9, mas uma pessoa indicou e houve um consenso. Imediatamente, todos concordaram. 10 pessoas bateram palmas e até a Maria Luísa aceitou. Obrigada, Malu. Você merece e muito este prêmio. Parabéns. É unânime que a professora merece esse prêmio.
Quero convidar o meu amigo cônego José Bison para fazer o uso da palavra, por favor. Ó, como é bom, ó, como é agradável nós estarmos sentados, homenageando a professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro. Como é bom, como é agradável estarmos como irmãos e irmãs nesta tarde do dia 23 de agosto. Trago minhas saudações à senhora de Dom Odilo Pedro Scherer. Trago a minha saudação à senhora do Dom Rodolfo, que é o presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB, e de toda a presidência. Saudações fraternas e, ao mesmo tempo, a importância de nós continuarmos dialogando para construirmos pontes na esperança de dias melhores, de um conhecimento recíproco como irmãos e irmãs ao redor da humanidade. Que Deus a abençoe, que Deus a proteja e que a senhora seja muito feliz e merecedora deste prêmio. Abraços fraternos do cardeal e de Dom Rodolfo. Rabino Nathan Freller, por favor. É a sua vez. Para orgulho da vovó que está sentada na terceira fileira. E babando. O orgulho é todo meu de ser da terceira geração da minha família, membro da nossa CIP, da nossa casa judaica, nossa casa espiritual, e hoje ter a honra de atuar como rabino na sinagoga onde eu cresci, onde me desenvolvi, onde desejei atuar justamente nessa área, e uma honra poder fazer parte desse momento junto com tantas pessoas que se dedicaram e se dedicam ao diálogo. Eu aprendi com meu querido rabino Michel Schlesinger que o diálogo apenas nos fortalece. Ao conversar com alguém que pensa diferente de nós, sem querer convencer de nada, mas com uma intenção verdadeira de escutar com o coração. Esse é o propósito da gente continuar estudando juntos e celebrar juntos a vida. O calendário judaico está chegando ao fim, uma vez mais. Daqui 2 semanas começam as grandes festas Rosh Hashanah e Yom Kippur. E a tradição judaica nos convida nesse momento ao momento de reflexão. Um momento da gente olhar para trás, tudo que a gente quer deixar e tudo que a gente quer adicionar para o ano que vem pela frente. E um dos rituais que nos permite chegar até lá é o toque do shofar, o chifre de carneiro, que nos lembra de várias histórias da Bíblia, em especial do quase sacrifício de Yitzhak, de Isaac, e que é salvo justamente pelo carneiro nos arbustos. E assim, da mesma maneira, a gente espera que o toque do shofar possa nos salvar, uma vez mais nesse ano, nos inscrever no livro da vida. Os toques buscam acordar a alma, mostrar que o dia do juízo está chegando. E por isso a gente precisa se preparar. Quero convidar todos a ficarem em pé, para a gente ter um momento de escutar o toque do shofar durante esse mês de Elul, o último mês do calendário judaico, e refletir sobre nós mesmos, nossas atitudes e como seremos ainda melhores no ano que vem pela frente. Shana Tová, Metuká, um ano bom e doce a todos. Obrigado, Rabino Nathan. Nós vamos agora escutar uma voz
privilegiada, o nosso Razan Felipe Pipo Gritz, vai cantar um pouco para a gente. Pipo, por favor. O Cônego Bison, ele citou uma frase muito antiga, escrita pelo rei Davi, que parece ser muito atual, que é o primeiro versículo do Salmo 133. Como é bom, como é agradável a gente estar junto entre irmãos. Parece que o rei Davi sabia das coisas e a gente parece ser bastante sortudo de poder fazer isso hoje. Então, certamente todo mundo conhece a letra da música. Eu peço a vossa colaboração. Hinei matov umanai shevet achim gam yachad. Hinei matov umanai shevet achim gam yachad. Lai 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 Hinei matov umanayim shevet achim gam yachad. Hinei matov shevet achim gam yachad. Hinei matov shevet achim gam yachad. E a segunda música que eu vou tocar não é exatamente uma música, é uma bênção. É uma bênção que a gente faz, o Rabino pode sempre me corrigir, uma bênção que a gente faz quando a gente vai fazer algo novo. E receber um prêmio ou conceder um prêmio para alguém que a gente admira, definitivamente é algo novo, ainda mais conforme falou nosso Rabino, nessa época do ano que a gente está se preparando para se renovar com esse toque do shofar, então... Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos permitiu chegar nesse momento com vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, Mazal Tov. Nós vamos agora começar o momento ápice dessa tarde, convidando o Raul Meyer, que é o atual detentor do prêmio da Fraternidade Cristã Judaica, e o Raul que foi homenageado essa semana pela comunidade judaica, pelo trabalho, pelo conjunto da obra do trabalho dele, e foi muito emocionante o toque do shofar do Raul também, especial. Raul, por favor. Obrigado, Ricardo. Shalom,
Boa tarde. Amigos, autoridades presentes e representantes das comunidades judaicas e cristãs. Receber o prêmio Fraternidade Cristã Judaica foi para mim uma honra que guardarei para sempre. Porém, nenhuma homenagem pertence apenas à pessoa que recebe. Um prêmio como este representa uma causa, uma responsabilidade, sobretudo a continuidade de um compromisso. Hoje, ao passar essa distinção, a professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro, sinto que essa corrente de fraternidade permanece em mãos firmes, generosas e profundamente comprometidas com a verdade. A tradição judaica ensina no Pirkei Avot: não és obrigado a concluir a obra, mas também não és livre para abandoná-la. Cada geração recebe uma tarefa iniciada por aqueles que vieram antes. Cabe-nos prosseguir a acrescentar nossa voz e entregar essa missão aos que continuarão depois de nós. É exatamente isso que celebramos nessa ocasião. A professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro dedicou grande parte de sua vida intelectual ao estudo da intolerância, do antissemitismo, do autoritarismo, da perseguição e das consequências terríveis do preconceito. Seu trabalho nos recorda que a história não deve ser apenas conhecida, deve ser compreendida, estimada, ensinada e transformada em advertência moral. Estudar os documentos do passado, resgatar histórias silenciadas e preservar a memória das vítimas não são tarefas exclusivamente acadêmicas. São atos de justiça. Em uma época marcada pela circunlação veloz de mentiras, da banalização do ódio e do ressurgimento de discursos extremistas, o trabalho da professora Maria Luísa torna-se cada vez mais necessário. Ela nos ensina que o preconceito raramente começa com grandes atos de violência. Geralmente começa com palavras depreciativas, uma mentira repetida e uma generalização aceita, um silêncio conveniente ou a indiferença diante da humilhação do outro. Por isso, combater o antissemitismo e todas as formas de intolerância não é uma responsabilidade apenas dos judeus, assim como combater a perseguição aos cristãos não é uma responsabilidade apenas aos cristãos. A defesa da dignidade humana pertence a todos nós. A fraternidade cristã judaica não exige que abandonemos nossa identidade. Pelo contrário, o verdadeiro diálogo acontece quando cada um se apresenta com sinceridade, preservando sua fé e sua tradição, mas abrindo o coração para escutar e respeitar o outro. Não precisamos ser iguais para sermos irmãos. Judeus e cristãos compartilham raízes espirituais profundas, a fé no Deus Criador, o chamado dos profetas, a busca da justiça, o dever de acolher o estrangeiro, o cuidado com os vulneráveis e a certeza de que cada ser humano foi criado à imagem de Deus. O livro dos Salmos declara como é bom e agradável
que irmãos vivam em união. O que acabamos de cantar, essa união não significa ausência de diferenças. Significa transformar as diferenças em oportunidade de encontro, aprendizado e cooperação. Maria Luísa, permita-me que a trate assim. Ao lhe entregar esse prêmio, reconhecemos não apenas a excelência da sua trajetória intelectual, mas também a dimensão humana da tua obra. Você fez a pesquisa um instrumento de consciência da memória, um compromisso com a justiça e do conhecimento, uma forma de resistência contra a intolerância. O trabalho ajuda a impedir que vítimas sejam esquecidas e que os erros do passado sejam disfarçados, relativizados ou repetidos. Esse prêmio é, portanto, uma homenagem merecida, mas também um agradecimento. Obrigado por sua coragem intelectual. Obrigado por sua dedicação à verdade histórica. Obrigado por ensinar às novas gerações que a democracia precisa ser protegida todos os dias. Obrigado por mostrar que a memória não deve nos aprisionar no passado, mas orientar nossas escolhas no presente. Como último homenageado desse prêmio, sinto-me profundamente honrado por transmiti-lo a você e faço isso com admiração, respeito e esperança, admirado por tudo o que já realizou, respeitoso diante da seriedade da tua missão e esperançoso porque a tua obra continua formando pesquisadores, educadores e cidadãos comprometidos com a sociedade mais justa. Que esse prêmio fortaleça ainda mais a tua caminhada e nos inspire em não permanecer em silêncio diante do preconceito. Que cristãos e judeus continuemos construindo pontes onde outros levantam muros. Que o conhecimento vença a ignorância, que a memória vença o esquecimento, que a coragem vença a indiferença e que a fraternidade seja mais forte do que o ódio. Professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro, receba o Prêmio Fraternidade Cristã Judaica como expressão de nosso reconhecimento, de nossa gratidão e nossa confiança na continuidade de tua missão. Parabéns por essa justa e merecida homenagem. Obrigado. Antes de passar o prêmio, eu vou convidar o pessoal da mesa a sentar um pouco na plateia. Nós temos uma surpresa para a professora Maria Luísa e ela vai acontecer aqui no telão. Então, por favor. E me Motarabaé, o Papo, o Pacatu, desejo que tudo bem com todas as pessoas que estão me ouvindo. Meu nome é Kazangatu, falo aqui da terra indígena Tupinambá de Olivença e Ilhéus, Bahia. E venho aqui prestar minha homenagem e somar essa justa homenagem em relação ao coração fraterno, à alma fraterna e à atuação fraterna da professora Maria Luísa Tucci Carneiro. A professora Tucci, muitos conhecem assim, é uma referência como pesquisadora, como historiadora, como acadêmica, uma referência de pesquisa e também uma referência de luta pela fraternidade, pela união, pela procura do conhecimento, do diálogo de diferentes povos. Nós, povos originários, que por vezes estamos à margem, ou silenciados ou apagados, entendemos que a professora Tucci é uma das nossas janelas,
uma das nossas portas abertas. Por isso, homenagear a professora Tuti é mais do que merecido. E nós também, desde aqui da terra indígena Tupinambá de Olivença, fazemos questão de deixar a nossa homenagem. Auere, professora Tuti, auere e Quecaturete, gratidão por toda a sua pesquisa, estudo e, acima de tudo, luta e fraternidade. Auere, Quecaturete. Há vidas que não cabem em um currículo. Há trajetórias que só se entendem olhando o conjunto inteiro. A criança que aprendeu piano no interior de São Paulo. A jovem que partiu de trem para a universidade. A historiadora que olhou para o que o Brasil preferia esquecer. Hoje celebramos uma dessas vidas. Professora doutora Maria Luísa Tuti Carneiro, honrada com o Prêmio Fraternidade 2026 pelo Conselho de Fraternidade Cristão-Judaica de São Paulo. 8 capítulos, da infância em Santa Adélia à consagração como uma das maiores vozes do diálogo entre cristãos e judeus no Brasil. Cada fase de sua vida foi uma escolha pela verdade e pela humanidade do outro. Capítulo 1, Infância e Raízes, 28 de abril de 1949, Santa Adélia, interior de São Paulo. No dia em que a Nossa Senhora da Aparecida entrava na cidade. Dia de festa, e nesse dia nascia quem um dia traria à luz verdades que o Brasil escolhera deixar na sombra. Filha de Manuel Alves Carneiro e Anunciata Tuti Carneiro, família italiana com raízes na Calábria, cresceu na casa da Farmácia São José. Os móveis daquela farmácia, datados de 1914, ela herdou dos pais. Hoje são as estantes de uma biblioteca com 8.000 livros. Batizada na Igreja Matriz de Santa Adélia, a fé católica seria mais tarde o ponto de partida surpreendente de uma obra dedicada a outro povo e a outra fé. Marilu, como a chamavam com carinho. Aos 5 anos, o tio maestro Domingos Tuti assentou ao piano. Em 1964, formou-se pianista pelo Conservatório Municipal Santa Cecília. Entre serenatas, os livros da farmácia e a escola estadual, estava sendo formada uma observadora do mundo, uma criança que aprendeu a ouvir e que nunca mais parou de escutar o que a história tinha a dizer. Capítulo 2. Adolescência e formação. Anos de escola, de piano, de crescimento. E então chegou o momento que muda tudo. A hora de ir embora e de descobrir quem se é. Em dezembro de 1966, recebeu o diploma de normalista, o anel de formatura na Igreja Matriz com o irmão Carlos ao lado. Aquele não era só um encerramento, era um começo. Em dezembro de 1967, partiu de trem de Santa Adélia, destino São Paulo, destino à Universidade de São Paulo. Em 1968, aprovada no vestibular de História da FEFELESH, viveu os anos mais turbulentos da ditadura e aprendeu que a história nunca é neutra. Capítulo 3. A professora universitária. Décadas de docência, dezenas de orientandos. Uma geração formada com a convicção de que ensinar história é um ato de responsabilidade com o futuro. De 1972 a 1978, ensinou nas escolas públicas de São Paulo. Mas foi na FEFELESH da USP que sua vocação ganhou sua maior dimensão. Como professora titular, orientou teses que são referências nacionais. Em 2002, conquistou a livre docência. Ela não apenas ensinava sobre o passado, ela ensinava a não repeti-lo. Capítulo 4. A pesquisadora e a historiadora. Há um tipo de coragem que não aparece nos jornais. A coragem de abrir uma caixa de papelão num arquivo e confrontar o que está escrito lá dentro. Maria Luísa Tuti Carneiro tem esse tipo de coragem. Em 1972, iniciou o mestrado orientada pela professora Anita Novinsky. Em 1984, publicou uma das obras mais importantes da historiografia brasileira,
o antissemitismo na era Vargas. Por 10 anos, coordenou o projeto da FAPESP sobre os arquivos da repressão e da resistência, com apoio ao Fundo DEOPS, com acesso ao Fundo DEOPS, o arquivo da Polícia Política da Ditadura. Em 2005, criou o LEER, Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da USP. Antissemitismo, ditadura Vargas, Holocausto, xenofobia, racismo, direitos humanos. Esses não eram apenas campos de estudo, eram causas. Cada pesquisa uma forma de dizer: isso aconteceu e não pode ser esquecido. Capítulo 5, a escritora. Mais de 30 livros, 5 países, 3 prêmios Jabuti. As palavras como instrumento de justiça histórica. Há livros que informam e há livros que transformam. O antissemitismo na era Vargas, Cidadão do Mundo, o Brasil diante do Holocausto, os inventários DEOPS, obras publicadas na França, na Alemanha, na Espanha e na Argentina. Cada livro um tijolo, uma ponte entre o que aconteceu e o que precisamos saber. O Brasil reconheceu Prêmio Jabuti em 1999, 2004 e 2011. Homenagem pela Câmara Municipal de Salvador. Prêmio Vitso como Mulher do Ano. Os prêmios chegam, mas nunca antes do trabalho. Capítulo 6. O trabalho sobre o antissemitismo. Uma católica dedicou sua vida a combater o ódio contra o povo judeu. Esse é o centro, esse é o coração. Isso é o que torna a história de Maria Luísa Tutti Carneiro diferente de todas as outras. Por que uma cristã católica dedicaria décadas ao estudo do antissemitismo? No programa do Jô Soares na TV Globo, em abril de 2017, ela respondeu: combater o antissemitismo é uma responsabilidade de todos, não apenas das vítimas. Formada no catolicismo, ela compreendeu que o silêncio diante da perseguição ao outro não é neutralidade, é cumplicidade. Sua fé não a afastou do sofrimento alheio, tornou-a mais capaz de senti-lo. A luta contra o ódio não pertence a um credo, ela pertence à humanidade. O que Maria Luísa encontrou nos arquivos não era apenas história, era um silêncio deliberado. Suas pesquisas revelaram que o governo Vargas emitiu circulares secretas instruindo cônsules a negar vistos a judeus que fugiam do nazismo. Que o Brasil poderia ter salvo dezenas de milhares de vidas e escolheu não fazê-lo. Essa verdade não era confortável, mas era necessária. E porque Maria Luísa teve a coragem de dizê-la, o Brasil passou a ter que olhar para si mesmo com mais honestidade. A pesquisa de Maria Luísa não ficou dentro das fronteiras do Brasil. Em Berlim, lançou Weltbürger, ao lado da embaixadora Maria Luísa Viotti. Em Madrid, apresentou 10 mitos sobre los judíos. A Rádio France Internacional a entrevistou sobre sua obra. Uma pesquisadora de Santa Adélia, ouvida em Berlim, Madrid e Paris. Capítulo 7. Pontes entre cristãos e judeus. Há quem construa muros, há quem construa pontes. Maria Luísa escolheu as pontes e as construiu com o único material que dura para sempre, o conhecimento. As pesquisas de Maria Luísa não ficaram trancadas nos arquivos. De 2002 a 2016, organizou jornadas executivas sobre o Holocausto com Abraham Goldstein, da Bnei Brit Brasil, em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Levou estudantes a encenar peças teatrais sobre o Holocausto. Em 2021, orientou os atores da série O Anjo de Hamburgo na Globo. A memória nas mãos de Maria Luísa é uma ferramenta de paz. Em 2005, criou o LEER, o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da USP. O LEER abriga o Ark Shoah, arquivo de testemunhos de sobreviventes do Holocausto e de refugiados do nazifascismo. Em 2025, coordenou o projeto Travessias na Cinemateca Brasileira. O LEER é a prova de que a memória pode ser preservada e transmitida às próximas gerações. Capítulo 8. O Prêmio Fraternidade 2026. Há momentos em que a vida de uma pessoa conversa com a missão de uma instituição de maneira tão perfeita,
que o reconhecimento parece inevitável. Este é um dos momentos. Por que Maria Luísa Tutti Carneiro? Porque dedicou décadas de pesquisa pioneira ao antissemitismo no Brasil, com rigor reconhecido no mundo inteiro. Porque sua obra obrigou o Brasil a confrontar sua história de intolerância. Porque construiu com a comunidade judaica uma relação de confiança e afeto genuínos ao longo de décadas. Porque provou que fé cristã e combate ao antissemitismo são inseparáveis. 1949, Santa Adélia, uma menina nasce no dia de festa. 1968, São Paulo, uma jovem entra na USP e abraça a história. 1984, uma obra que muda a historiografia brasileira. 2005, um laboratório que vira referência nacional. 2026, uma vida inteira reconhecida. Cada ponto dessa linha apontou na mesma direção: a verdade. Professora doutora Maria Luísa Tutti Carneiro, por uma vida dedicada à verdade, quando a verdade era inconveniente, por uma vida dedicada à memória, quando a memória era incômoda, por uma vida dedicada ao diálogo, quando o diálogo exigia coragem. Sua contribuição para a construção de pontes entre cristãos e judeus no Brasil não tem preço e não será esquecida. Você merece esse reconhecimento com toda a justiça. Parabéns! Professora, por favor. Vamos agora escutar as palavras da homenageada, da detentora do Prêmio Fraternidade Cristã Judaica 2026. Por favor, professora. Me ensinaram a respirar 10 vezes. Bem, creio que já é boa noite. Muita emoção, muita alegria, e preciso de um tempo. Essa volta ao passado é muito profunda. Então é com essa profunda emoção e gratidão que eu participo dessa 5ª edição do prêmio concedido pelo Conselho Fraternidade Cristão-Judaica de São Paulo, que desde a sua criação em 1962 compartilha com rica esperança, com rica herança espiritual e uma aliança com a vida. O fato de receber essa escultura icônica em bronze, em formato de uma pomba da paz, assinada por Hannah Brandt, refugiada do nazismo, radicada no Brasil, como tantos outros que estão aqui, reforça nos tempos atuais a mensagem dessa artista em busca pela paz, espiritualidade e justiça social, com um significado decorrente do misticismo judaico-católico. Lembro aqui que a base deste símbolo tem suas raízes no livro de Gênesis, no momento em que Noé, após o dilúvio, libera uma pomba que retorna trazendo um ramo de oliveira no bico, indicando que as águas baixaram, que há terra firme, que a ordem e a harmonia foram restauradas
com o fim da fúria divina. No entanto, os dilúvios voltaram. Em outros contextos históricos, como podemos constatar através dos vestígios registrados nas obras de vários artistas, como esta, e escritores que hoje nos servem de referência. Retomo aqui um exemplo. Lazare Segal, em 1937, retratou em sua pintura Pogrom uma pomba branca que voa sobre corpos dilacerados e uma árvore seca, como uma trágica e silenciosa metáfora da paz espiritual e do descanso eterno que as vítimas do nazismo alcançaram após tanta violência. Em 1949, Pablo Picasso criou a série Pombas para o Congresso Mundial pela Paz, transformada no símbolo global definitivo do desarmamento, da liberdade e da discórdia entre as nações, após a divulgação da brutalidade do Holocausto e dos horrores da guerra. Portanto, temos na Bíblia, nas artes, na literatura e nos discursos de ódio recriados, prenúncios de que as tempestades retornam. Precisamos renovar nossas energias de enfrentamento contra a violência e a intolerância. Ela, a pomba, bem aqui na vossa frente, continua lembrando que a esperança que há, ela existe, a esperança de um recomeço, sinalizada com as suas sinalizada com as suas asas, em formato de mãos abertas ao diálogo. É sempre possível. O diálogo será sempre possível. Tenho ainda mais um elemento de identificação com esse ícone que ilumina esse prêmio. O fato de o Conselho Fraternidade Paulista ter entre os seus idealizadores Hugo Schlesinger, proeminente intelectual, jornalista, escritor e sobrevivente do Holocausto. Nome que muito me inspira e nos inspira, pois há décadas tenho me espelhado no seu ativismo pacífico e pioneirismo do diálogo interreligioso no Brasil. Tanto Hugo Schlesinger como Hannah Brandt constam dos verbetes que estamos produzindo para a Enciclopédia Travessia sobre a minha direção, reconstruindo esses legados, muitos esquecidos, silenciados e até mesmo ignorados. Como referência tem a obra de Hugo Schlesinger, Anatomia do Antissemitismo, lançada em 1975, em coautoria com o padre Humberto Porto, para decodificar, uma palavra que se usa muito hoje, decodificar os mecanismos psicológicos do ódio aos judeus e expor suas engrenagens enquanto uma patologia social. Inspirada nos diagnósticos de Hugo Schlesinger, endosso as suas estratégias para enfrentar o racismo e, mais especificamente, o antissemitismo sociopolítico, cujo crescimento não altera o significado original ou a integridade conceitual da pomba da paz. Um símbolo milenar associado à conciliação universal. No entanto, os fracassos e contínuos de movimentos sociais e políticos em conter o ódio e a violência evidenciam a fragilidade dos ideais de paz, que a imagem da pomba tanto representa. O impacto global de episódios consequentes do antissemitismo e do terrorismo reflete falhas coletivas na promoção dos direitos humanos. Daí a importância, e insisto nesse momento, de insistirmos na promoção de uma educação crítica, de respeito profundo ao outro, substituindo a tolerância pelo reconhecimento da igualdade de direitos e dignidade, pois o diálogo deve acontecer independentemente
de diferenças religiosas, de etnia, de gênero e ideologia, estimulando a convivência harmoniosa. Como cidadãos conscientes de nossos papéis na sociedade, devemos olhar para dentro da nossa história, com o objetivo de corrigirmos versões deturpadas que possam alimentar os celeiros de ódio, que são tantos. Daí a importância do desmonte dos mitos, cujas mentiras ferem a verdade histórica e a coesão social. Sob a orientação da minha mestra, minha referência, a doutora Anita Nowinski, fui movida pelo compromisso com a verdade documental, instigada a quebrar o secretismo imposto pelos arquivos de Itamaraty do DOPS e a assumir a responsabilidade ético-política de narrar o passado de um Brasil racista. Tudo isso transformou a minha vida acadêmica em um grande desafio, que ainda hoje exige confiança nos meus ditos, para enfrentar os não ditos. Questões complexas impostas pelos segredos de Estado e ideologias descredenciadas. Deixo aqui, e faço questão, meus sinceros agradecimentos a todos os representantes aqui presentes de instituições que foram nomeadas no início deste evento, e complemento. Agradecimentos especiais aos meus ex-reitores, professor Varran Gopian, e ao professor Jacques Markovitch, que nos ouve desde Genebra, ao professor Adrian Fanjul, diretor da FEFELESH, diretores de museus aqui presentes, de memoriais, editores, orientandos e ex-orientandos, são muitos, coordenadores dos núcleos de estudos do LEER, também aqui presentes, e parceiros do projeto Travessias. Meu agradecimento, fiquei muito emocionada em ver o representante dos povos indígenas, Kassé Angatu, e também uma linda mensagem que recebemos de Marcos Terena, de uma outra aldeia, mas onde eles marcam os seus espaços enviando essas mensagens, lembrando, e faço questão de reafirmar, que o genocídio indígena está em curso. Agradeço a todos os meus amigos e amigas, desde o Condefat, quando eu entrei aqui no serviço público, até o LEER hoje, junto à Universidade de São Paulo, representados também por vários dos meus amigos, desde aquela época. Compartilho a conquista do Prêmio Fraternidade com todos os diretores de arquivos e editores que nos abriram as portas, assim como as agências de fomento, FAPESP, CAPES, CNPq, e instituições que acreditaram nos meus projetos, muitas vezes descredenciados, mas eu sou insistente, sou taurina. Eu sempre brinco, né, com essa parte dos signos, porque eu sou de bater o pé. E então agradeço também ao Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que sempre me acompanham, Cinemateca Brasileira, Instituto Moreira Salles, FISESP, CONIB, Benaibri do Brasil, todos representados, Unibis Cultural, Unibis Social, Fundação Safra, Universidade de São Paulo, Instituto Cirela e muitos outros. Sou eternamente grata, e faço questão de citar Abrão Goldstein, presidente da Benaibri, que fala aqui em nome de todos, por acreditar nas estratégias transformadoras das jornadas interdisciplinares, que vocês viram aqui algumas imagens, para o ensino do Holocausto. E faço questão de citar Gabriel Zituni, da Unibis Social, que há vários anos garante a presença de bolsistas e pesquisadores junto ao projeto Travessias. E agora, um agradecimento especial aos sobreviventes do Holocausto aqui presentes. Adam Gettingler, Ariela Segre, Eva Borger, Jorge Legman, Irene Fraudenheim, Marika Guidali, Ruth Sprung, Tarazansky e Sônia Steiner. Extensiva aos filhos de sobreviventes que me acompanham, Blima, Isilia Lober, Leslie Marco e Steven Wessel.
Tem muitos outros, mas sejam simbolicamente aqui marcados. Olhando vocês aqui da plateia, sobreviventes, quero dizer-lhes que as vossas experiências pessoais, as vossas vozes foram fundamentais para o meu desenvolvimento individual e de toda a equipe Arc-Choix, que eu falo aqui no coletivo, nos ajudando a rever e a interpretar a vida. Nossos eternos reconhecimentos. Agradeço aos meus mestres, aos meus orientandos e ex-orientandos, meus colegas, vários aqui presentes, amigos e amigos dessa parceria de jornada intelectual. Um agradecimento especial, com letras maiúsculas, ao meu eterno companheiro Boris Kosoy, aqui na minha frente. Aos meus filhos, Milena Carneiro Isler e Marcos Carneiro, que está em Portugal nos vendo. Marcos, oi Marcos, abraço da mamãe aqui. E aos filhos, né, os filhos que eu digo dessa família ampliada, aqui Milena e Melissa Isler, que compreenderam entre toda a família que a solidão necessária da escrita e de ter uma biblioteca repleta de livros foi sempre muito importante para a minha formação. Estendo meu carinho, então, a toda a família expandida, desde Israel, Portugal, nomeada aqui pelos Kosoys, Islers e Carneiro. Finalizando, esse reconhecimento, portanto, não é apenas meu. Ele pertence a todos que caminharam e ainda caminham ao meu lado, participando do diálogo ativo em busca da verdade histórica e da construção de uma cultura direcionada para a valorização da diversidade dos direitos humanos. Trata-se de uma necessidade vital e urgente, promover uma cultura de enfrentamento ao ódio, que exige muito mais do que uma iniciativa individual ou de uma única instituição. Diz respeito à preservação de um bem coletivo, à liberdade de ser e de estar no mundo. Portanto, agradeço a outorga desse prêmio que muito me emociona. Mas eu reforço aqui, na frente de vocês, que a erudição só faz sentido quando humaniza e reconstrói laços sociais e espirituais, e que este prêmio nos dê forças para seguirmos adiante unidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Certificado de honra ao mérito à professora doutora Maria Luísa Tucci Carneiro, em homenagem por seu incansável trabalho no diálogo interreligioso, enfrentando desafios e liderando projetos de destaque. Parabéns, mais uma vez, você merece. Muito obrigada. Obrigada a todos. E muito obrigada. Na foto. Para todos verem. Muito obrigada. Muito obrigada. Com essa aula magna, nós encerramos o nosso evento. Tenham todos uma boa noite, uma excelente semana. Até logo.